Olá, hoje no 5º Seminário de Línguas da UFRJ Rural, eu irei falar sobre a minha pesquisa, a hipossegmentação em dados da escrita em cartas do século XIX, datadas de 1879 e 1889. Essa pesquisa está inserida no eixo temático da variação linguística e ensino de português. Ela foi iniciada e tem continuidade no Departamento de Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ. A hipossegmentação consiste na junção indevida de vocábulos de respeito na fronteira gráfica, através de ausência de espaço em branco. Abaixo, aqui no quadro laranja, nós temos um excelente dado retirado das cartas, onde nós temos de manhã junto, ao invés de manhã separado. Abaixo nós temos uma árvore da hierarquia prosódica, pensada e feita por Nespor e Vogel, onde apresenta o maior nível da hierarquia prosódica, com o enunciado, até o mais baixo nível da hierarquia prosódica com a sílaba. Um dos objetivos dessa pesquisa é contrapor os aspectos da aquisição da língua oral com os dados em função do grau de pistas. Segundo que os dados evidenciam a atuação das regras do componente fonológico e gramático dos falantes, bem como a interferência da oralidade na escrita. Metodologia. Foi utilizado o corpus do projeto Retratos da Mudança do Sistema Pronominal, edição diplomática interpretativa em facsimile de cartas cariocas do século XVIII ao século XX, do projeto para o Estado Português do Brasil, PHPP. Ele é composto por 39 cartas pessoais, trocadas por Cristiano e sua esposa Bárbara, aos seus netos Misael e Cristiano, escritas entre os anos 1879 e 1889. As variáveis de controle selecionadas foram tipo de junção, número de sílaba, juntura silábica e domínio prosódico. Nessa apresentação, nós iremos apenas analisar e mostrar os resultados de dados da variável de domínio prosódico. Dito isto, faremos então traçaremos um perfil de Bárbara e Cristiano Ottoni. Aqui, no primeiro momento, nós temos uma tabela em que mostra a aplicação em percentual de dados de hipossegmentação de Bárbara e Cristiane. Bárbara hipossegmenta 68 vezes nas cartas, enquanto Ottoni hipossegmenta apenas 8 vezes, no total de 76 dados de hipossegmentação. Bárbara pertencia à classe média, ela foi alfabetizada pelos ditos professores domésticos, mas evidentemente não tinha um contato muito grande com os bancos escolares, segundo Célia Lopes, 2005. Por sua vez, por ser mulher, né, principalmente naquela época, já é de grande avanço que Bárbara saiba ler e escrever e tenha um pouco de coesão e clareza em suas cartas, né? A falta de contato abundante de Bárbara com os bancos escolares se torna muito notória ao nós vermos as diferenças entre ela e marido nas hipossegmentações. Bárbara é responsável por 68 das 76 ocorrências do fenômeno, revelando a atuação da escolaridade para a escrita não convencional. Cagliari, 2002, afirma que a escrita não é o espelho da fala e que a criança só se desliga dessa premissa depois que consegue manusear bem a escrita, ou seja, com o passar dos anos da escolaridade, o que não ocorre com Bárbara. Ela é alfabetizada, mas não dá continuidade de seus estudos. Por isso que há tanta hipossegmentação em suas cartas. Por outro lado, Ottoni apresenta apenas 8 dados de hipossegmentação, e diferente de sua esposa, ele teve um contato mais formal com as letras, já que era engenheiro de formação, também foi professor e político. Comprova-se, portanto, a primeira hipótese de que haveriam diferenças quantitativas entre as cartas analisadas, em função do grau de letramento dos missivistas. Falamos, então, sobre a variável domínio prosódico. A variável foi dividida em 11 categorias. Aqui nessa tabela nós vemos onde ocorreram as maiores hipossegmentações, né? Elas ocorreram no grupo clítico no mês de frase intonacional, com 22 dados de Bárbara, no total de 27, e 5 dados de Cristiano Ottoni, no total de 27, também 27 dados. Em segundo lugar, nós temos a maior preeminência de grupo clítico no meio de frase intonacional, com 20 dados de Bárbara, no total de 21. Ao lado, nós temos novamente uma árvore da hierarquia prosódica, mostrando o mais alto nível da hierarquia, o enunciado, ao mais baixo grau da hierarquia, o nível da hierarquia, com a sílaba. Ainda que as junções
ocorram no nível do grupo clítico, ou seja, clítico mais palavra fonológica, ou então palavra fonológica mais clítico, observamos que a juntura se manifesta no domínio mais alto, frase entoacional, como foi mostrado na tabela anterior. Na escrita, se as frases são longas, há uma maior probabilidade de haver junções, principalmente na escrita de Bárbara, mas também ocorre na escrita de Otônio. Aqui nós temos 2 exemplos. O primeiro exemplo é de Bárbara, onde nós temos: estou sempre me lembrando, junto, de que você queria sempre me ajudar, novamente junto, e aos sábados sempre faço pão doce. Aqui, me lembrando, nós temos uma hipossegmentação no meio de uma frase entoacional, e aqui me ajudar é novamente uma hipossegmentação no final de uma frase entoacional. No segundo exemplo, nós temos um dado de Cristiano Ottoni, onde nós temos a seguinte frase: desde ontem estabelecemos o costume de ver de manhã, junto com Teodósia buscar aos moços. Novamente, nós temos uma hipossegmentação no final de uma frase entoacional, comprovando a nossa tese, né, de que ela ocorre nos domínios mais altos da hierarquia prosódica. Bárbara Ottoni hipossegmenta em diferentes domínios prosódicos também, chegando até mesmo reestruturá-los. Aqui no primeiro momento nós temos uma frase entoacional reestruturada, em que nós temos: com muita saudade, te abraço sua, dindinha amiga. A frase entoacional ela é marcada por pausa. Deste modo, nós temos 4 frases entoacionais: com muitas saudades, pausa, te abraça, pausa, sua dindinha, pausa, por último, é amiga, pausa, uma 4ª frase entoacional. No entanto, a Bárbara junta as 2 frases entoacionais, te abraça sua, em uma só, reestruturando o sintagma e formando um novo sintagma entoacional. No segundo momento, nós temos uma frase fonológica reestruturada, e a frase fonológica nós vamos pensar com pausas, frase fonológica pensamos com pausa novamente. Então, nós temos aqui, pausa, não há, pausa, nada de novo, pausa novamente. No entanto, a Bárbara, como no exemplo anterior, ela reestrutura essa fase fonológica, reestrutura esse sintagma verbal. Ela junta em um só as 2 palavras, a nada, formando um novo sintagma verbal, uma nova frase fonológica reestruturada dessa forma. Há também, em seus dados, ocorrência que a escrita parece influenciada pela fala. No primeiro exemplo, nós temos que tem se adiantado no colégio. Aqui, Bárbara faz junção de 3 palavras, uma palavra lexical, mais uma palavra gramatical, mais uma palavra lexical. Ela hipossegmenta 3 palavras numa só, formando novamente, de acordo com a oralidade, de acordo com como nós falamos. Tem se adiantado, formando um sand externo. E, novamente, é nos domínios mais altos da hierarquia, já que aqui nós temos um grupo clítico no meio de frase entoacional. Um segundo exemplo seria dar abraço à Nininha e ao tio Lulu e te envia muitos beijos e abraços de sua dindinha. Bárbara aqui faz uma crase, ela junta, né? Ela, ao invés de escrever te envia, ela escreve te envia. Novamente, da mesma forma como nós falamos, né? A escrita dela é totalmente influenciada pela fala. Ela forma um grupo clítico, novamente, nos domínios mais altos da hierarquia, um grupo clítico no início de frase entoacional. Nós vamos agora para as considerações finais. Os resultados, eles evidenciam que o maior grau de letramento é relevante para uma escrita mais próxima à convenção gráfica. É possível, então, a partir da análise da hipossegmentação, estabelecer graus de letramento dos interlocutores. A etapa seguinte se pretende empreender pela análise de cartas de amor e documentos de pessoas não ilustres. Muito obrigada, e este foi a bibliográfica do meu trabalho.